Se você assistiu divertidamente, com certeza vai se lembrar da cena em que as emoções da mãe da Riley comentam que ela deveria ter escolhido o piloto de helicóptero bonitão brasileiro ao invés do pai da Riley. Come, fly with me, gatinha. Mas além de ser uma crítica ao comportamento do seu marido naquela hora, isso também deu a entender que em algum momento a mãe da Riley teve a chance de escolher esse piloto, como se eles tivessem se conhecido ou namorado na vida real. Mas se isso fosse realmente verdade, por que o mesmo piloto apareceu nas memórias da professora da Riley? Isso indica que na verdade aquele personagem pode muito bem ser um ator de filmes, séries ou novelas, e que as duas assistiram e escolheram como um modelo de homem ideal, já que seria improvável que as duas mulheres tivessem conhecido o mesmo piloto de helicóptero bonitão, porque uma delas mora em Minnesota e a outra em São Francisco, locais que ficam a 3.200 quilômetros de distância, não concorda? Come, fly with me, gatinha. Essa é só uma das 13 coisas que não fazem o menor sentido em Divertidamente e que a gente separou pra te contar. Lembrando que a gente é super fã de filmes e nada disso vai tirar o brilho dessa animação fantástica que a gente tanto ama. Pega a sua pipoca, chama o seu papai, a sua mamãe, a sua vovó, o seu tio, o seu cachorro. Tá começando mais um Teen Videos. Uma das coisas que mais chamou a atenção no lançamento dos trailers foi a equipe de demolição que tocou o terror na sala de comando. Claro que a ideia era mostrar que mudanças iriam acontecer daquele momento em diante, que foi a chegada das novas emoções. Mas uma das coisas que rolou que não faz sentido foi que podemos ver que um dos trabalhadores traz consigo uma caixa de explosivos, e um deles até segura um detonador, ao melhor estilo desenhos antigos. O Raiva até acaba acendendo uma das bananas de dinamite sem querer. Mas o que não faz sentido é que se eles explodirem o centro de comando da Riley, isso não afetaria a própria capacidade de raciocínio dela. Iria rolar uma grande explosão por lá, e isso ia detonar o espaço geral. Olha, eu acho que o mestre de obras da mente da protagonista tá precisando supervisionar melhor a sua equipe. Ainda na mesma cena, por um rápido instante, a gente vê um dos empreiteiros com um pé de cabra no meio do piso da sala. E pela cara dele, tá fazendo um tremendo esforço. Mas a verdade é que não tem nada ali pra ele usar essa ferramenta. Só o chão livre. Olha, pra mim parece que ele tá só fingindo que tá fazendo alguma coisa. Malandragem pura. Quando eu vi a cena da demolição, eu me lembrei de outra coisa bem aleatória que aconteceu no primeiro filme, já que um dos caras da equipe tá usando um protetor de rosto. Agora, quando a gente volta pro final do filme, quando a alegria e a tristeza conseguem voltar, todos lembramos de como a Nojinho provoca o Raiva para usá-lo para derreter o vidro e salvar as duas. Primeiro, ela tá falando coisas que deixam ele irritado, até que ele explode em chamas. Só que logo na cena seguinte, a gente vê que ela tá usando um protetor igualzinho ao cara da demolição, e usa a chama do Raiva para derreter o vidro e salvar a alegria e a tristeza. Aquilo na cabeça dela simplesmente apareceu do nada. E mesmo que tivesse na bolsa dela, por que ela teria um daqueles guardado? Será que o Raiva fica com raiva toda hora? Tá, isso não faz muito sentido, mas a ideia da Nojinho de fato foi incrível. Então, em homenagem a essa emoção verde, comenta aqui embaixo o hashtag Nojinho. Quando Riley e seus pais finalmente chegam a São Francisco, a garota sugere à sua mãe para elas irem a uma pizzaria que tinha visto no caminho. E ao chegar lá, percebem que o sabor do dia é pizza de brócolis, o que ela não gosta graças a Nojinho. E as emoções começam a se perguntar:
quem coloca brócolis na pizza? Mas se a gente voltar à cena em que ela não quer comer essa hortaliça, você já notou o que tinha no prato dos pais dela? Pois é, uma fatia de pizza acompanhada de um belo pedaço de brócolis. Ou seja, gente, a própria família dela tem o hábito de comer pizza acompanhada disso, que é quase a mesma coisa de uma pizza de brócolis. Não concorda? Yes, pizza. What the heck is Who puts broccoli on pizza? That's it. I'm done. À medida que a gente vai conhecendo as emoções, vemos elas trabalhando na mente da Riley. Mas com exceção da tristeza e da alegria, não vemos exatamente o momento em que elas são criadas. Só que uma coisa chama bastante a atenção. Todas as emoções que utilizam gravatas têm modelos iguais ao do raiva, que tá na mente da Riley, como é o caso até mesmo do cão e do gato. Mas com o pai da Riley é diferente. O raiva dele usa gravata, mas essa não é vermelha com detalhes brancos, e sim uma cinza clara, que foge do padrão dos raivas engravatados. Antes da ansiedade pintar na área a emoção responsável pelo monitoramento de possibilidades futuras horríveis que poderiam acontecer com a Riley, era o próprio medo. E quando ela vai para o seu primeiro dia de aula na nova escola, ele faz uma lista gigantesca de coisas que podem acontecer. E uma delas seria encontrar areia movediça em algum lugar em São Francisco no caminho para a escola. Claro que a gente sabe que isso é uma piada do roteiro do filme, mas não podia estar de fora da nossa lista de detalhes que não fazem sentido. Todas as emoções são idênticas pelos traços, mas principalmente pelas suas cores. E cada uma delas tem cores dos seus corpos, dos olhos e dos cabelos iguais. A única exceção é a alegria, que tem o corpo amarelo. Mas tanto seus olhos como cabelos são azuis, o que foge totalmente do padrão de todas as emoções. Até hoje, a Pixar nunca revelou o porquê dessa diferença, o que abre um espaço para uma teoria de que esses detalhes já representariam a sua ligação com a tristeza, que ela ainda nem fazia ideia que possuía. E o interessante é que o mesmo padrão acaba se repetindo exatamente na adversária da alegria do segundo filme, a ansiedade. Isso porque vemos que todas as novas emoções seguem o mesmo padrão de corpo, olhos e cabelos da mesma cor. Mas com a emoção laranja, gente, é diferente. Isso porque ela tem olhos verdes que se diferenciam da cor da sua pele. O que levanta uma outra teoria, de que na verdade ela estaria sendo influenciada pela pequena inveja, que é verde também, da mesma cor dos seus olhos. Se você é fã de teorias como essas, se inscreve aqui no nosso canal para não perder os nossos conteúdos. A gente tá sempre trazendo assuntos desse tipo, você vai amar. Você se lembra do Gary, o motorista de ônibus? Na cena pós-créditos do primeiro filme, a gente vê ele novamente, só que em um engarrafamento. E quando vemos a mente dele, existem 5 emoções raiva, só que de diferentes cores. Mas como isso é possível, já que com certeza a mente dele deve ter criado cada uma das 5 emoções iguais a todo mundo? A única coisa que faria sentido seria a capacidade das emoções se transformarem em outras, o que seria incrível. Você se lembra que existe uma equipe de limpeza que retira as memórias de longo prazo que foram esquecidas definitivamente das prateleiras da Riley. E de fato faz sentido que lá tenha memórias tão antigas que acabem sendo esquecidas e jogadas no abismo, onde a alegria e o Bing Bong caíram. Mas quando se trata do centro de controle, lá não deveriam existir memórias que a Riley já esqueceu. Isso não faz o menor sentido, porque lá estão as últimas memórias geradas na cabeça. Ou seja, em teoria elas não são as mais recentes. Mas não é o que a gente vê nessa cena do medo operando a mesa. Logo, isso não faz muito sentido, não acha? A cena final, quando a Riley abraça seus pais, é sem dúvidas muito emocionante. Mas ela me fez notar uma coisa muito curiosa. Como vemos seus rostos mais de perto, a gente pode notar que os olhos do pai e da mãe da Riley são castanhos, assim como seus cabelos. Já a Riley apresenta cabelos loiros e olhos azuis, o que levanta a teoria de que a Riley pode realmente ser adotada. O que você acha? De alguma forma, na cabeça da protagonista, existe uma cidade das nuvens.
e existem moradores lá. E quando o Bing Bong e a Alegria estão arrancando pedaços dela, um dos moradores aparece e começa a reclamar com ele, que simplesmente sopra e ele desaparece, deixando para trás somente os óculos do Homem-Nuvem. Pior, depois a Alegria acaba passando pela esposa do mesmo homem e dissipa ela pelo ar. Eu não sei se isso é comum, mas ao meu ver foi cometido um crime, que eu não sei dizer direito se é uma assassinuvem ou um nuvencídio, mas de fato aconteceu. E pensar nisso é um pouco assustador. Principalmente se tratando de um filme infantil, não é? Divertidamente é um dos meus filmes preferidos da Pixar. Por isso que a gente conseguiu encontrar tantos detalhes legais e que até não fazem muito sentido. Principalmente depois de ver o filme mais de 7 vezes. E como a gente sabe que você é fã de desenhos e filmes de animação, estamos deixando esses 2 conteúdos incríveis para você conferir. Valeu e até a próxima!